tarde a todos. Reserve esse tempo como um presente para que Deus possa fazer algo especial nessa tarde. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Pai querido, eu entro na Tua presença, meu Deus, nesse momento. Meu Deus, obrigado. Nós só temos que agradecer o Senhor. Porque, meu Deus, eu creio que tivemos muitas situações, meu Deus, no início dessa semana. Muitos tiveram, meu Pai, muitas situações, meu Pai, no dia de hoje. Muitas coisas são apresentadas para o Teu povo desanimar, parar, desistir, retroceder. Muitos, meu Deus, estão vivendo humilhações, vivendo vergonhas, passando, meu Pai, por problemas que eles já passaram. Estão revivendo as mesmas coisas. E nós sabemos, meu Deus, se nós não passarmos desse nível, o Senhor vai apresentar novamente todas as vezes o mesmo problema. Até que todos, ou aqueles que não venceram, venham vencer. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia. O Senhor já está, meu Pai, cuidando, livrando, abençoando, renovando, restaurando, avivando, meu Deus, a cada um de nós. Meu Deus, situações que nós talvez nunca poderíamos, meu Pai, imaginar, já fomos livres no dia de hoje. Livres de acidentes, de batidas, de assaltos. Meu Pai, o Senhor já livrou muitos. O Senhor já cuidou de muitos. O Senhor já deu ordem a seus anjos ao nosso respeito. O Senhor já fez. E nós agradecemos por isso. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida, obrigado pela paz, pela saúde. Obrigado, meu Deus, para que possamos, meu Deus, cada vez mais entender esse novo tempo, esse novo mover que o Senhor está nos apresentando. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo de nós, nos perdoa. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um. Eu peço, meu Pai, uma unção, uma graça, meu Pai, um favor especial para essa reunião. E que todos nós, meu Pai, aquele que está vivenciando, aquele que está absorvendo, vivendo, meu Pai, verdadeiramente, integralmente esse dia, essa oportunidade, esse portal que foi aberto agora, a partir disso, nós possamos, meu Pai, viver o extraordinário, o sobrenatural. Meu Deus, como o Senhor diz, o plano lá em Efésios, o plano do Senhor, meu Pai, é extraordinário e que está dando assunto até para os anjos. Até os anjos estão falando sobre o plano extraordinário que o Senhor tem para nós. Isso é uma honra, meu Deus. Nós estamos dando assunto para os anjos. Meu Deus, mas queremos dar assuntos bons. Meu Pai, queremos que eles falem de vitórias e não de um povo fraco, um povo que para no meio do caminho, um povo, meu Deus, que retrocede, um povo, Senhor, que não consegue vencer. Não é isso que aprendemos. O Senhor está procurando novos Davis. E esses Davis, meu Pai, são homens e mulheres de corações abertos, arrependidos, tementes, que amam o Senhor acima de todas as coisas. E é isso que queremos provar em atos, em atitudes, meu Deus, em ações. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha levantar no dia de hoje, e que aonde estiver nesse momento, meu Pai, um dos nossos líderes, todas as nossas igrejas, que o Senhor derrame uma unção,
para esse que está pregando a tua palavra, que está iniciando um culto juntamente nesse momento, meu Deus. Que o Senhor derrame sobre essa igreja, sobre esse pastor, sobre esse obreiro, uma unção, uma graça, um favor, meu Deus, especial. Que em todos os nossos templos, meu Pai, possamos impactar, curar, levantar, meu Deus, e avivar, meu Deus, o povo. E que possamos ser integralmente usados e aprovados pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus, muito obrigado. Continue falando, continue conduzindo a todos nós. Meu Pai, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva a nossa empresa, salva a nossa vida, meu Deus. Meu Pai, não nos deixe ser cegos. Meu Pai, pessoas mudas, surdas, pessoas que não falam do Senhor, pessoas que não enxergam e não têm discernimento do mover e do Teu Espírito, e pessoas que são surdas de palavra. Meu Pai, então, meu Deus, no dia de hoje, como o Senhor fala e como o Senhor disse, aquele que tem ouvidos, ouça, e que possamos ouvir, meu Pai, a Tua direção. Nós não queremos, meu Pai, ouvir, vá ao Moriá, mas no momento que é, não mate, pare, encerre, nós não estamos ouvindo. Estamos matando, meu Pai, aquilo que muito tempo nós estávamos buscando. Quantos estão matando os Isaques, porque não ouviram a segunda direção? Não ouviram, meu Pai, o segundo mover. Não ouviram, meu Pai, o que o Espírito está falando à igreja. Ah, Senhor, faça teu povo ouvir. Tira os tampões da preguiça, da acomodação, do pecado, da imoralidade, meu Deus. Traga, meu Pai, essa audição, essas palavras audíveis, perfeitas, poderosas para nós. Que essa reunião, meu Deus, o Senhor possa nos abençoar e nos guiar em cada passo, em cada oração, em cada clamor e em cada palavra, meu Deus. Que não seja eu falando, orando ou pregando, mas seja o Teu Espírito conduzindo, meu Pai, em tudo. Eu creio, meu Deus. Eu creio e agradeço ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor fala, meu Pai, com muita clareza que muitos são chamados. Muitos, meu Deus, muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso aqui, meu Pai, é para quem sabe quem está falando. E sabe, meu Pai, priorizar aquilo que é mais importante para a vida, que é o Senhor. Nós te amamos, meu Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Mais do que nunca na nossa vida, nós temos que saber que a construção da nossa fé é que vai trazer uma vida poderosa em Deus. O nosso foco de todos devemos saber que é proclamar o nome do Senhor. Construir uma fé e viver uma fé viva. Viver uma fé que o Senhor se agrade dela, que é uma fé com intenções e motivações corretas. Nós precisamos prestar muita atenção nos moveres. A todo momento Deus está direcionando de uma outra maneira. A todo momento Deus pega o pequeno e coloca em cima. Deus pega aquele orgulhoso, o arrogante e derruba. Se nós tivermos um mínimo de visão e de discernimento, a gente já está vendo os moveres. Pessoas que você nem conhecia o nome, liberando palavras poderosas. Quando vemos Jesus pregar na primeira vez, nós vemos que as pessoas se encantavam e não entendiam de onde saiu aquilo.
Porque através do Espírito a gente vive coisas novas, coisas impactantes. E a Bíblia está aqui para nos mostrar e nos ensinar exemplos de histórias vitoriosas e histórias derrotadas. Nós temos o poder do livre-arbítrio de escolher se eu quero ser uma pessoa vitoriosa, que se esforça pela santificação, ou uma pessoa derrotada que não se esforça para mudar, mas sim se esforça para manter padrões que não cabe mais para esse mover. Padrões que não agradam mais a Deus, e esses padrões sempre estão ligados à imagem. As pessoas que perdem os moveres são pessoas que estão olhando mais para o espelho do que para Deus. Pessoas que se preocupam com o que os outros vão pensar, os que os outros vão achar, e não que Deus está se importando. Quando observamos o maná ele era liberado diariamente, e se fosse guardado, ele apodrecia. Porque o Senhor manda o pão de cada dia, o maná é o maná fresco e não o maná de ontem. Se você atuar com o espírito de ontem, você não vai vencer o dia de hoje. Se você quiser prever o que você vai viver amanhã e se precaver e não confiar em Deus e confiar em você, você vai perder o mover, porque você quer prever o mover de Deus. Isso não é fé. Isso não é confiança. Bispo, você está querendo dizer que eu não posso me prevenir, me organizar? Há organizações. Mas se o plano é dele, a Bíblia diz, eu não vejo como você, eu não penso como você, eu não vivo como você, eu não ando como você. Deus, Ele nos criou a imagem e semelhança, mas dentro de nós precisamos nos esforçar para que dentro pareça mais com Deus do que fora. A nuvem se movia e precisamos observar aonde a nuvem parou e aonde a nuvem está sendo dirigida. Quando Deus falou com Moisés, no primeiro momento ele falou para bater na rocha, no segundo momento ele falou para falar com a rocha. Em um momento ele mandou bater, outro ele mandou falar. E quando Moisés não atendeu aquilo como devia, ele acabou fazendo o que o Senhor não tinha mandado. Você não ouviu a Deus e começou a bater na rocha. Deus falou, não é o momento de bater. Você tem que usar, nesse momento, outra função. Você tem que agir de uma outra maneira para o resultado ser diferente. O que te trouxe até aqui foi um mover. O que você aprendeu, o que você praticou, o que você se arrependeu, o que você confiou, a fé que você praticou te trouxe na função, na família, no espírito, no emocional, na igreja. Aonde você está hoje, seu estado atual, o ponto de localização da sua vida. O que você não sabe, ou que você ainda não praticou, vai te levar para um mover novo. O mover antigo não serve para agora. Ali era o momento de falar. E nós temos que entender que a dependência de Deus sempre tem que ser total. Se nós não observarmos, nós vamos ficar parados e vamos ficar a cada vez mais isolados. Quando Deus falou com Abraão, na manhã seguinte ele saiu fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Levou os servos, o filho, a lenha, o cutelo, o fogo, passou 3 dias subindo, indo a caminho de Moriá. Falou para os servos esperarem quando ele vai executar a ordem de Deus, aquela voz chega.
Abraão, não faça isso. Abraão, não faça isso. Agora eu sei que me teme. Aqui em Gênesis 22, 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Se Abraão não tivesse atento à voz do Espírito, se Abraão não estava vivendo essa sensibilidade espiritual, se o Abraão não tivesse com os ouvidos espirituais limpos das impurezas, você acaba ouvindo coisas, mas você não consegue entender. Você sabe que é o Espírito, mas você não consegue entender. Lembra de Samuel pequenininho, ouvindo Deus falar com ele. Correndo para Eli, achando que era Eli que estava chamando ele. Muitos estão ouvindo, mas não identificam porque não está não entendeu e não está possuindo essa graça, esse entendimento novo. E o que acontece? Não entende o que o Espírito quer. Está achando que é o fulano, é o ciclano, está achando que deve fazer aquilo, está achando que deve abrir uma empresa nova, está achando que tem que terminar o casamento e começar um outro casamento. Está achando que tem que parar o trabalho. Falei esses tempos atrás com uma pessoa e ela largou o emprego. Porque ela não estava feliz naquele momento. Ela não orou, ela não confiou em Deus e passou situações por causa disso. Tomou decisões pela situação que ela estava vivendo no momento. E quando você toma decisões pela emoção, você vai ter resultados pela emoção. E tudo que é pela forma emoção, de forma emocional, sempre vem junto uma desgraça, uma tristeza. Porque se Deus te colocou lá, Ele vai validar. Ele vai abrir a porta, Ele vai te favorecer, Ele vai dobrar teu salário, Ele vai te beneficiar, Ele vai te honrar. Porque senão Ele não tinha botado. Se Abraão não tivesse ouvido, ele tinha matado o filho dele. E o sentido disso é que ele teria matado uma geração, mas Abraão obedeceu, ele fez tudo. Ele provou a sua fé. Mas agora, Deus tinha outra mensagem, tinha outro mover, tinha outra direção, não era para matar o menino. É até interessante que, quando Abraão ele fala, antes de subir o Moriá, ele avisa os servos que nós vamos lá sacrificar e já voltamos. Ele fala isso no plural. Se você entende isso, você entende que a fé dele era tão grande, conhecia Deus de uma forma tão profunda, que ele sabia que mesmo se o cutelo entrasse, Deus iria ressuscitar aquele menino. Mas ele sabia que aquela promessa não iria morrer. Aquela geração não seria destruída. Aquilo era um teste e ele usou a fé do início ao fim. Confiou em Deus. Nós precisamos estar muito atentos ao mover. E alguns estão matando os Isaques. E nós precisamos sempre entender que a espera no Senhor não quer dizer que eu estou parado. É uma espera de confiança, de credibilidade. Deus tem crédito. Deus, ele fala e acontece. Se não acontece é porque você está falhando e não Deus está falhando. Em Isaías 1 ainda diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se nós estamos fracos, cansados, com vontade de parar, se magoando, se frustrando por qualquer coisa, é porque eu não estou confiando no Senhor. Eu não me encontrei, eu não sei o meu propósito e muito menos a minha identidade em Deus. E devido a isso, eu estou esperando de fulano, de ciclano, e o que acontece? Ela não é renovada no fulano. Não é renovada nem no ciclano, isso é o que? Sugado.
As minhas forças são sugadas, porque os homens são falhos. E você quer esperar muito de alguém que é falho. De alguém que hoje pode até ter tido menos que você, mas pode estar agindo melhor. E você que tem mais do que essa pessoa, está agindo pior. E quando eu falo mais, é mais conhecimento. Essa graça, esse favor, essa oportunidade, essa vivência. Bispo, mas essa pessoa me fez tão mal. Você, o advogado, o promotor e o juiz, você que vai julgar essa causa? Se essa pessoa te fez mal no início, agora o que você está sendo diferente dela? Porque nós somos instrumentos de mudança. Você não está ensinando nada. Você está travando a sua vida, simplesmente isso. Porque o passado é passado. Você que vai decidir se esse passado vai ter poder sobre você, positivo ou negativo. Quando você se arrepende em Deus, é muito interessante a gente entender isso. Quando você se arrepende em Deus, você se torna uma nova criatura, mas as dores do passado, ela ainda existe. Mas você precisa mudar e não fazer essas dores estar estabelecida no seu endereço, na sua vida. As dores, você pode receber essas dores de uma forma vitimista, arrogante, orgulhosa, acusadora, condenadora. Você pode ressignificar essas dores. De que maneira? Usando ela para pregar com atos, atitudes, ações diferentes do que eu vivia. O dia que eu entendi que essas dores, o que eu fiz, porque ninguém quer fazer besteira. Bispo, a pessoa quer fazer besteira sim, ninguém quer sofrer. A pessoa, ela não está vendo, ela não está enxergando. Bispo, mas tem pessoas que sim. A pessoa, ela faz de uma maneira que ocasiona uma dor, mas ela não quer essa dor. Ela está no automático. Você precisa mostrar que essa pessoa está no automático. E dessa maneira você pega essa dor, esse problema, essa situação que você viveu, e você ressignifica ela. Ela não tem mais poder, agora ela é uma fonte de testemunho. Paulo ressignificou aquilo. Paulo era um terrorista, matava cristão. O que Paulo era diferente dos muçulmanos, alguns extremistas do Oriente Médio? Eles também matam cristão. O que Paulo era diferente? Paulo não tinha nada diferente. Era um assassino. Agora, Paulo, ele mudou. Escamas foram tiradas. A visão foi entregue a Paulo. E essas pessoas precisam tirar essas escamas, sair do automático. Entender que essas pessoas estão cegas. E você, sabendo disso, quer pesar, quer condenar pai, mãe, irmão, tio, amigos que te feriram. Jesus mostra claramente o que deve ser feito. E se você não está fazendo o que Jesus fez, é porque você não é um discípulo dele. É simples. Porque ele nos entregou uma graça e um poder para perdoar, para abençoar, para trocar as maldições do meu passado e retribuir com bênçãos. Por isso que precisamos esperar nele. É lá, em Deus, que a obra é feita. É em Deus que as dores são trocadas. Em Deus eu renovo as forças para continuar e persistir. Consistência, persistência, continuismo. Estamos esperando em com movimento. Uma coisa que funcionou bem naquele momento, talvez não funcione bem agora. E precisamos estar muito atento para isso, ouvindo o que o Espírito está falando. Definitivamente,
nós não precisamos nos preocupar tanto com o inimigo do que nos preocupar em conhecer a Deus. Eu vejo pessoas sempre olhando para o problema e não olhando para a solução. Tem pessoas que querem esquecer um relacionamento, se divorciou, teve situações no passado, e ao invés de focar olhando para trás para Deus tirar essa situação dela, ela não cria um projeto novo. Se você não quer mais, se não era de Deus e ainda o sentimento teu está no passado, você peça a Deus para Ele o quê? Levantar uma pessoa, um novo relacionamento, portas que sejam abertas. Se você acha que sempre, naquele trabalho eu fui muito abençoado, naquele lugar eu fui muito abençoado, e sempre olhando para o passado e sempre fica travado no mesmo lugar, mas não cria um projeto novo, não envia currículos, não vai fazer um curso, não trabalha de uma maneira diferente, olhando para a frente, para o futuro. O retrovisor é pequeno, o para-brisa é grande. Deus nos move para frente. E se eu não estou andando para frente é porque eu não tenho projetos, eu não tenho propósitos em Deus. Se você tem um propósito claro em Deus, se eu quero chegar lá, eu não tenho que olhar para onde eu não andei, o que eu perdi lá atrás. Eu preciso andar para frente. Pedro, ele tinha um foco, era Jesus. Ele saiu do barco, ele tinha um foco, era Jesus. A vitória era Jesus. O teu caminho era Jesus. A tua linguagem me deixa ir até ti. Ele queria até Jesus. Ele comunicou, ele agiu, ele tomou atitude, ele usou a fé. Mas no caminho até Jesus, que significa uma vida vitoriosa, poderosa, feliz, ele quis olhar para o lado, e quando a gente olha para o lado, a gente afunda. Toda vez que você olhou para o lado, você afundou e ficou parado no mesmo lugar. Toda vez que as pessoas perdem tempo olhando para o lado, ficam estagnadas. E nós não podemos esquecer, se você não vive uma vida intencional, você não agrada a Deus. Não importa o que essa pessoa fez. Eu vou viver uma vida intencional. Eu vou perdoar porque eu sei que é certo perdoar. Eu vou mastigar minha carne. Eu vou abençoar porque eu sei que é certo e a palavra me dirige a fazer isso. Mas bispo, ela me feriu, não importa o que ela fez. Importa que Deus te sustentou até agora. E como eu falei com uma pessoa ainda no sábado, você quer trocar de lugar com essa pessoa? Não, bispo, mas não é o caso. Claro que é. Se o Espírito Santo te sustentou e você está sendo vitoriosa, feliz, com uma vida abundante hoje, essa pessoa te fez muita coisa, mas está lá isolada, desgraçada, o que você está sendo diferente? Então, como um caso eu ouvi uma vez que Deus falou com essa pessoa, Deus falou o seguinte, essa pessoa ela estava questionando situações do passado com outra pessoa. E ao invés de olhar para frente, ela queria o quê? Ela queria ser uma vingança. Que essa pessoa pagasse por o que ela fez. Deus falou com ela, você quer trocar de lugar com ela? Muitas vezes a gente tem que pensar assim, será que a minha vida está melhor ou está pior? Porque se você está em Deus, ela está muito melhor. Agora, você quer trocar para essa pessoa que te machucou? O passado que ela tem, as vergonhas que ela sofreu, o isolamento que ela está vivendo, você quer trocar? Deus troca. Aí você pode continuar com o teu vitimismo. Aí você troca, aí você vive o passado dessa outra pessoa. Vive o passado dela. Às vezes a gente tem que entender que se eu estou aqui, nessa consciência, nessa visão, nessa audição, nessa fala espiritual, é que eu tenho muito e Deus cuidou de mim o tempo todo. Eu sempre fui cuidado, eu sempre fui alimentado, eu sempre fui abençoado, Deus sempre trabalhou comigo. E o meu Pai é o celestial. Para de esperar dos outros. Aqui, ó.
Vemos aqui João Batista em João 3:28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista era o amigo do noivo. E o amigo do noivo se enche de alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esquecemos que precisamos nos levantar como amigos do noivo, que fazem parte de um projeto incrível, glorioso, extraordinário, sobrenatural de salvação, que se alegra em esperar e ouvir a voz do noivo. E para mim isso é muito forte, porque quem é mais importante vai ser mais abençoado. Se você se diminui, Deus vai te joga para cima. Se você se arrepende, se você larga a tua arrogância, teu orgulho, Deus te exalta. O orgulhoso Deus derruba. Que tem espírito altivo, Deus destrói. Mas os humildes Deus exalta. E a consistência é essa. Eu não estou se alegrando, as minhas dores é maior do que Deus está fazendo por mim, ou que Ele quer fazer por mim. Eu preciso me livrar delas, porque elas se tornam ídolos e deuses na minha vida, e têm o poder sobre a minha vida. Você não pode mais deixar ídolos, sentimentos, pensamentos conduzir a tua vida. Viver uma vida intencional é viver uma vida que eu só vou fazer porque Deus mandou. E isso vai funcionar. Porque o que eu estou vivendo não funciona. É entender que isso não funciona. João Batista, ele cumpriu a missão. Ele abriu o caminho para o Senhor. E quem abriu o caminho para o Senhor é aquela pessoa que se colocou na posição mais baixa. É que ela entendeu que, como ele mesmo fala, nem as sandálias. Ele não serve nem para amarrar sandálias. É tão interessante como a gente exalta. Porque quando a gente dá honra, para quem tem honra, a gente vive honra. Se você dá honra, se você respeita, se você abençoa, você vai viver uma honra. Se você planta arrogância, você vive situações arrogantes. Se você é um acusador, você vive no patamar da acusação. Se você vive triste, você sempre vai atrair, além de pessoas tristes, você vai viver uma tristeza. Se você rejeita, você vai viver rejeição. Isso é a lei da semeadura. Temos que viver essa vida intencional, uma vida que Cristo nos ensinou a viver. A pergunta que fica, você é amigo ou não do noivo? Você quer se tornar amigo desse noivo? Você está atento ao mover da voz do Senhor? Antes, naquele momento foi bater, depois era o momento de falar, e ele manda nesse momento como Abraão viveu. Sobe no Moriá e ouça a voz do Senhor. Porque no momento que eu me distraio, eu estou destruindo toda uma geração. A palavra de Deus
é a coisa mais atual que existe no mundo. É interessante que muitas pessoas falam que ela precisa ser atualizada. Mas essas pessoas que precisam se atualizar, essas pessoas precisam enxergar aonde e o que estão fazendo. A Bíblia diz que aquele que se torna vergonha para a obra, aquele que é escândalo, tem que amarrar uma corda no pescoço. É melhor amarrar uma corda no pescoço e pular e se matar. Pessoas estão correndo atrás de muitas coisas. E o entendimento que o Espírito nos dá hoje é que nós precisamos saber o que queremos. E aquilo que queremos está ligado ao projeto que Deus tem para a minha vida. E esse projeto é revelado através do meu entendimento, através do meu relacionamento, através da minha confiança, da minha fé. É através da revelação do Senhor. Através do eu esperar nele e confiar nele. A fé sempre será desenvolvida através da palavra. Então, se você não tem um contato com a palavra, se você não ouve a palavra, se você não se sente bem, vem aquele peso daquela obrigação de ouvir, você não está no Espírito, você está na carne. Porque o Espírito se alimenta da palavra e ele te renova, você sente bem. Por muito tempo, para mim, aquilo era uma obrigação. Aquilo era pesado. E hoje eu fico encantado, porque se eu não ouço a palavra, eu me sinto mal. Isso não é mais uma questão de querer ou não querer. É uma questão de obrigação fisiológica. A mesma função que eu tenho de orar, de respirar, de falar, de tomar água, de ir ao banheiro, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso orar, porque senão eu não me sinto bem. Nós precisamos entender que a necessidade é uma necessidade de sobrevivência. A palavra de Deus é que nos alimenta, o Espírito alimenta. É o Espírito que sustenta o corpo. É o Espírito que mantém ativo o corpo. É o Espírito que renova, que te aviva, que te energiza. É aquele energético diário que você toma e ele que te sustenta o dia todo. Aquele maná que você não sente fome e ainda você pode sim alimentar pessoas. Olha que Salmos diz. Salmos 23, capítulo 23, versículo 6, na Almeida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sei que a bondade do Senhor, a fidelidade me acompanharão todos os dias. Todos os dias da minha vida. Certamente. É uma certeza que a bondade e a misericórdia te seguirá. Vai te acompanhar todos os dias. Isso não vai ser na segunda, não vai ser na terça, não vai ser na quarta, vai ser 7 dias por semana, 24 horas por dia. 365 dias por ano. A palavra no hebraico, a palavra seguir no hebraico, vem do caçar. Então, a bondade e a fidelidade do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor te caçarão. Irá te perseguir. Todos os dias da minha vida. Então eu falo o quê? Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ela me caçar. Obrigado por essa bênção não sair de perto de mim. Obrigado por eu não conseguir fugir dela e nem tem motivo para fugir dela. Porque isso é maravilhoso. Olha que Provérbios ainda diz, 29:18. Onde não há visão, onde não há visão, onde não há visão, o povo perece. Razão no hebraico vem
da palavra visão. Então, se Deus tem algo novo para o seu povo, precisamos ter a visão do reino. Isso só é possível através da palavra. Você não enxerga sem a palavra. Você não discerne o futuro e o tempo sem a palavra. Eu creio que coisas novas, e nós estamos vendo esse mover. As coisas novas estão acontecendo. E se você muda a sua visão interna, você muda a sua visão externa. Muda a forma interna, que a visão externa é alterada automaticamente. A fé simplesmente é você viver com uma vida e uma visão espiritual. A fé é você andar com a visão espiritual. Você não sabe se está lá, mas eu vou fazer. Você não sabe o seu dia de amanhã, mas eu vou sustentar, eu vou transbordar. Você não sabe se amanhã vai ter comida na tua geladeira. Mas não importa. Eu sei que se eu fizer e semear, as coisas vão vir. Eu não sei o que pode acontecer, eu só sei que vai acontecer. Eu não sei se amanhã vai chover ou não. Eu só sei que o que eu fizer hoje, com chuva ou sem chuva, eu vou realizar amanhã. Apocalipse 21:5. Estou fazendo novas todas as coisas. Essa frase que eu queria. Estou fazendo novas todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Nós estamos vendo um mover totalmente diferente. O coração e a visão andam juntos e o Senhor coloca isso dentro de nós. Quando você pega ali na oração de Paulo, você vê: ilumine os olhos do meu coração, Senhor. O meu coração precisa agradar a Deus. Meu coração, ele não pode ser um coração amargo, rancoroso, um coração egoísta, julgador. O coração é que está travando a vida das pessoas. Davi não era perfeito, mas ele buscava com todas as forças. O seu coração está em Deus. E Deus se agradava muito disso. Deus se agradava do esforço que Davi tinha para limpar o território, o apartamento, a casa do teu coração. Ele queria que aquilo fosse reservado a Deus. Ele tinha defeitos, muitos erros. Mas Deus não procura um perfeito, porque Ele não fez. O único que pisou na terra foi Jesus, o perfeito. O resto é essa busca pela santificação. Nós precisamos viver nessa busca, porque através dela nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor, porque temos graça para isso. O nosso coração, como aqui, tem olhos. Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Se os nossos olhos, do nosso coração for iluminados, santificados, a fim de que vocês conheçam a esperança. Nós buscamos sempre ter pensamentos de esperança. Se o meu pensamento não me traz esperança, não é um pensamento de Deus. Através dos nossos olhos do coração, ele é iluminado e eu tenho o quê? A visão. O tempo do esperar em Deus. A esperança para a qual Ele os chamou. Ele os chamou para uma vida vitoriosa, feliz, completa, curada, santificada, abençoada, vitoriosa, cheio de conquistas e de autoridade. As riquezas da gloriosa herança dele, dos santos, dele nos santos.
e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Presta atenção. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Se você não crê, você nunca vai ver o tamanho da força de Deus. O que Ele pode fazer na tua vida, aonde Ele pode te levar. O que você pode se tornar em Cristo Jesus. Se você não crê, você não vai viver. Isso é fato. Isso é fato. Quando o Espírito Santo enche a nós, sabemos o que fazer. Conseguimos ver de uma forma interna, de uma forma que nós temos o discernimento, porque se você não tem o Espírito Santo, você fica perdido. Você para e fala, o que eu estou fazendo aqui? O que Deus tem guardado para mim? Quem eu sou? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dormindo no culto? Eu não sei. Por quê? Porque você está na carne. O Espírito Santo é o melhor auxiliador, encorajador, conselheiro, é um melhor amigo, Ele tem ciúme de nós, Ele nos faz lembrar, Ele nos capacita, Ele te ensina. Sabia que Ele é o professor? Pesquisa na Bíblia. Ele te ensina, Ele te mostra, Ele cuida de você, Ele te aconselha. Eu creio que Deus vai aumentar a nossa capacidade de ver. E é uma grande luz, é uma grande esperança, é uma grande mover que Deus está preparando para nós. E eu creio que você vai dizer, eu vejo na vida, eu vejo nos negócios, eu vejo naquilo outro, eu vejo que Deus está fazendo o financeiro, que Deus restaura o meu casamento. Se você não se foca no que você recebeu em Deus, você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa cega e ingrata. E Deus não trabalha com gente ingrata. Deus trabalha com gente que agradece e sabe que está vivendo um milagre. Viver em Deus é um milagre. Porque nós poderíamos estar no hospital em coma, mortos, poderia ter nascido num país que toda a nossa família, com uma Bíblia dentro de casa, poderia ser queimada, toda a família. Deus te deu um presente. E as pessoas estão olhando por coisas que não vai mudar nada, não vai mudar a vida. Só traz essas travas para a vida. Entenda o que Deus quer. Entenda o que Deus exige de você. Entenda que o plano dele é liberado se você colocar ele em primeiro lugar. Entender que coisas novas estão acontecendo. Há um mover. O mover está já sendo feito e não de agora. A gente vê que o início do ano foi liberada essa palavra poderosa sobre José. E essas bênçãos de José é algo que a gente está vendo em muitos membros, muitos testemunhos, muitas vitórias. E muitos não fazem mais. Por quê? Porque está preocupado com coisinhas. E Deus não vai deixar passar essas coisinhas. Ele quer resolver todas as coisinhas para te entregar uma coisona. Algo poderoso. Isso é muito simples. Ouça a voz de Deus e comece a partir de hoje tomando decisões novas para Deus poder honrar não somente você, mas toda a sua casa. Se coloque de pé por gentileza e vamos falar com Deus. Meu Deus, eu não sei o coração de cada um, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor já falou com essa pessoa. Eu sei que o Senhor já anda falando há muito tempo, porque o Senhor luta com as pessoas. O Senhor luta de uma maneira, de uma forma tão amorosa, tão gloriosa, meu Deus, que encanta.
Meu Pai, o Senhor não é um pai. O Senhor é o nosso tudo. E se Deus não é teu tudo, coloque Ele, a partir de hoje, como seu tudo. Porque se você entende que o diabo tirou tudo de Jó, mas o tudo de Jó era Deus. E Jó sabia que em Deus ele poderia conquistar tudo novamente. E ele não conquistou tudo novamente. Foi dobrado tudo na vida de Jó. O tudo seu tem que ser Deus. O tudo de Jó era Deus. E se você colocar hoje Deus acima de tudo, Deus ele vai te colocar também acima de tudo. Se você colocar Deus acima dos seus pensamentos, relacionamentos, dinheiro, Ele vai te colocar em um patamar que você nunca pensou que uma pessoa poderia chegar na vida. Porque Ele tem gosto. Isso é maravilhoso. Deus se agrada de ver a vitória. Ele fica feliz, porque Ele se agrada de abençoar os seus filhinhos. Fala com Deus. Isaías 57, 18. Tenho visto os caminhos do meu povo, uns caminhos que são maus. Uns caminhos que muitas vezes está gerando feridas para você. Mas veja o que o Senhor está falando. Para você que está no caminho que está ferindo, te machucando, rasgando a sua carne. Porque Ele não mandou você estar lá. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Deus, Ele só sara aqueles que se arrependem. Aqueles que param de andar no caminho errado e volta para o caminho certo. E quando você volta para o caminho certo, é um sinal de arrependimento. Quando você lê a história do filho pródigo, ele era filho, ele era herdeiro, ele tinha tudo à disposição. Mas chegou num dia que ele não estava focado. E deu lugar à sua carne. E ele exigiu, dá tudo que é meu. Foi dado a ele. Ele gastou tudo o que tinha, tudo que recebeu, anos para ser conquistado, ele gastou com tudo que não era pão. E quando acabou, porque isso acaba, às vezes você acha que isso nunca vai acabar, ou nunca vai chegar no momento de Deus colocar a mão no teu peito e falar, daqui você não passa. Chegou no dia que Deus colocou a mão no peito dele. E quando ele viu, ele desejava comer a comida dos porcos. Mas pela misericórdia de Deus, ele viu. E ele lembrou. Porque o Espírito Santo nos faz lembrar. Até os funcionários do meu pai têm casa, têm comida, são dignos. É só eu voltar e me arrepender. É só eu voltar e me arrepender. E ele voltou. E quando ele voltou, ele encontrou um pai de braços abertos, que te colocou e colocou a ele um novo vestimento, que colocou a ele anel no seu dedo novamente, que ele mandou matar o melhor animal, o melhor bezerro para ele. Por quê? Porque como mesmo o pai disse,
o meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Isso é motivo de comemoração. Deus sempre vai te abraçar e te aceitar com suas feridas, com seus erros, com suas falhas. Mas a sua parte é o arrependimento e voltar por esse caminho. Porque se você volta por esse caminho, você tem tudo. E no final, sempre tem um lugar à mesa. Deus sempre deixa um lugar reservado para você, com a esperança de você voltar. Porque quando você está no mundo, você está morto. Se você age como o mundo, você está morto. Mas quando você volta, você vive. Você se torna uma nova criatura e tudo se faz novo. E coisas novas acontecem. Um tempo glorioso vem. E você volta a ser o herdeiro do Altíssimo. Isso que é poderoso. É ver que a bondade e a misericórdia nos acompanham. Ela acompanha e ela caça você. Isso é maravilhoso porque Deus sempre está disposto a perdoar. Faz a sua parte. Meu Deus, eu entro na sua presença nesse momento e agradeço esse dia, essa tarde, esse culto, essa mensagem, essa direção. Meu Pai, obrigado por teu Espírito estar aqui nos visitando. Obrigado, meu Pai, pelo teu poder, a tua misericórdia, a tua bondade que dura para sempre, meu Deus. Obrigado por sempre, meu Pai, estar de braços abertos para nos receber. Sempre nos amando, nos abraçando, nos vestindo, nos aquecendo, nos honrando, meu Pai, colocando, meu Pai, na tua presença, para comer da comida que o Senhor está servindo para nós. Obrigado, meu Deus. Eu peço que essas orações que estão sendo realizadas aqui, meu Deus, e pelas transmissões, o Senhor ouça essas orações. Hoje, meu Pai, é um dia, meu Deus, que o Senhor está mandando voltar muitos. Porque muitos querem, sim, meu Deus, querem coisas poderosas no Senhor, mas muitas vezes não se esforçam para isso. Mas que o Senhor dê essa graça para que todos nós possamos chegar, meu Pai, à estatura do varão perfeito. A estatura daquele que te agrada, que pode, sim, meu Pai, viver uma vida que te agrade. Oh, meu Deus, honre o teu povo. Meu Pai, que todos nós vivamos, meu Pai, o extraordinário. Eu abençoo sua vida. Eu abençoo a vida de cada um que está nesse momento absorvendo essa mensagem, possuindo e já tomando decisões para iniciar essa nova vida, essa prática. Eu consagro a tua vida. Eu abençoo os nossos líderes, os nossos templos, as nossas igrejas. Eu abençoo, meu Pai, a cada um, Senhor, que está nessa posição. Meu Pai, aberto, sedento. Meu Deus, como um passarinho que recebe, meu Pai, a sua mãe, com a boca aberta, esperando ser alimentado. E o Senhor sempre alimenta, meu Deus. O Senhor sempre sustenta. O Senhor sempre prospera. O Senhor sempre cura. E o Senhor sempre liberta, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu consagro a tua vida. Eu determino que cada palavra, que cada oração, meu Pai, que cada coração, meu Pai, ele seja cada vez mais lapidado, ajustado, meu Pai, alterado. E que nós possamos, meu Pai, viver uma vida que te agrade. E que possamos, meu Pai, não, Senhor, não destruir a nossa geração, mas ouvir, meu Pai, aqui a nossa geração, meu Pai, será uma geração poderosa, abençoada, uma geração que te teme, que te ama acima de todas as coisas. Eu abençoo, meu Deus, a cada um e peço que o Senhor continue falando, conduzindo a todos nós e que possamos, meu Pai, a todos os dias romper situações que podem nos afastar de Ti e que as nossas alianças sejam renovadas. E que o nosso anel, meu Pai, seja colocado em nosso dedo novamente. Queremos, meu Pai, te agradar, somente isso. Por favor, nos dá mais uma chance. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Porque, meu Deus,
O Senhor sem nós, o Senhor é tudo. Mas nós sem o Senhor, nós somos nada. E nunca fomos e nunca seremos nada. Essa é a grande realidade, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, meu Pai, e que a partir desta palavra decisões sejam tomadas e coisas novas aconteçam com cada um, meu Deus, que decidiu crer e confiar na direção que o Senhor está nos liberando. Muito obrigado, meu Deus. Eu agradeço, eu abençoe e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.